Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Eis que mais uma vez começamos mais uma semana, não é? Aqui com o programa Opinião. O programa vai de segunda a sexta, sempre das 19h30 às 20h30, ao vivo, para você. Sempre com a entrevista que a gente faz questão de escolher a dedo, com o intuito de levar até você o melhor da informação nas mais variadas áreas. Por exemplo, a que diz respeito dos presídios. O doutor Geraldo Fidelis está aqui, mais uma vez, juiz de direito da Vara de Execuções Penais. Já veio outras ocasiões aqui e hoje está a postos a nosso convite e a gente agradece por isso. E vamos também nos debruçar sobre as questões ligadas aí às nossas unidades prisionais, enfim, tudo que diz respeito a esse universo aí. A gente vai estar falando mais um pouquinho aqui no nosso programa Opinião, não é? Então é isso, fique ligado. Tem alguma pergunta, inclusive, interaja com a gente, 99932-2529, é o WhatsApp do Opinião. Uma mensagem em texto, sucinta, não é? A gente vai estar passando aqui para o nosso entrevistado mensagem a respeito do assunto, propriamente, não é? Então é isso. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que é a razão maior do nosso programa, esteja você aqui no canal 22 ou ainda pela internet no www.gazetadigital.com.br ou ainda na página no Facebook da TV Pantanal, em qualquer canto do mundo. Obrigado, viu? De verdade, muito obrigado pelo carinho da sua companhia de sempre. Estamos aqui já há quase 5 anos, nego. Vocês aturando nós e a gente aqui sempre dando o melhor que a gente tem, que a gente pode para fazer o melhor do jornalismo para você. Professor, já falei professor Lourenberg, agora eu vou falar professor e doutor Geraldo Fidelis. Doutor Geraldo Fidelis, muito bom recebê-lo aqui, obrigado. Obrigado, Paulo. Pela sua vinda aqui, rapaz, porque sempre quando o senhor vem aqui é um motivo e uma oportunidade que nós temos de trazer, explorar, no melhor sentido da palavra, questões como essas que eu abri aqui o programa dizendo, e para as pessoas entenderem, já que temos aqui um estado com dimensões continentais, que é produtor de tudo quase, que se desenvolve muito rápido e que isso acaba atraindo outras coisas que não são positivas. Eu falo mais exatamente questões do crime, por exemplo. Lá no Nortão, onde se produz muito, os grãos que fazem do Estado campeão nacional, por exemplo, eles trazem desenvolvimento para o Estado, riqueza, e a riqueza atrai tanta coisa boa, como também atrai os malas que vêm para cá fazer terrorismo. Estou falando notadamente dos grupos criminosos, enfim, gangues e facções e por aí vai. Considerando isso, gostaria que o senhor já falasse na abertura, nesses cumprimentos aqui, como é que está o Estado hoje? Acabou de sair um anuário também aí, colocando o Estado de Mato Grosso, anuário 2024 sobre a violência, colocando o Estado de Mato Grosso, se estava em maus lençóis, agora está em piores lençóis. Está muito feio, o Estado está muito violento no que diz respeito a crimes comuns, crimes de feminicídio também. Tudo aumentou na comparação com o ano anterior. E aí isso acaba desaguando lá, quando o cara é preso, lá na cadeia, nas unidades prisionais. Eu gostaria de falar que o senhor fizesse uma leitura desse momento que o Estado passa e considerando também as ações do poder público / governo do Estado de Mato Grosso, que tem essa obrigação aí de garantir a segurança. Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer estar mais uma vez aqui. Pelo convite, agradeço pelo convite. Boa noite ao professor Lourenberg. Uma satisfação estar com o senhor de novo. O meu foco de atuação é voltado para o sistema penitenciário. E lógico que essas situações todas que acontecem no dia a dia,
da comunidade e, eventualmente, deságua no Poder Judiciário e depois as prisões. Eu observo, só para poder apimentar mais esse assunto, que na última vez que estive aqui, uns 7, 8 meses atrás, mais ou menos, nós tínhamos em Mato Grosso 11.700 pessoas presas. Até eu falei naquela época que nós tínhamos chegado a zerar o número de penitenciárias, né, de pessoas presas, estava 0 a 0, 1 a 1, melhor dizendo, né? Hoje não mais, não mais, porque hoje nós temos cerca de 12.800 pessoas presas atrás das grades em Mato Grosso todo, 12.800. E para cerca de 12.300 vagas, daqui a pouquinho vai inaugurar lá em Sinop, ou outras vagas, o déficit vai acabar de novo. Mas não adianta. Está secando o gelo com toalha quente. Não adianta. E quanto mais constrói-se, mais pesos vão estar na cadeia. Isso é claro. Nós temos que buscar meios e medidas e políticas para atacar e buscar diminuir, principalmente, a reincidência. A nossa meta, enquanto Poder Judiciário e no sistema penitenciário, é evitar que a pessoa que esteve no sistema penitenciário vá para a rua e retorne para dentro do penitenciário de novo com um novo crime. É uma situação delicadíssima que está acontecendo. Nós vemos num cenário de Brasil uma guerra enorme de grupos criminosos e essa guerra é observada também aqui. E isso impacta com certeza o sistema penitenciário em razão desse choque doentio que está acontecendo na sociedade e nesse mundo voltado ao crime, né? Eu concordo com o senhor que, de fato, não é? Por isso que eu falei deságua lá nas unidades prisionais. E isso quer dizer, então, pela formação nova que o senhor nos traz agora, de 12.800 presos, que temos um déficit de mais ou menos 500 vagas ou um pouco mais no estado de Mato Grosso hoje, é isso? Exato. Mas daqui a uns 2, 3 meses vai estar sanado esse problema. Lá, questão de Sinop, que você fala. A questão principal não é esta, é buscar as políticas para evitar a reincidência. Além disso também, essa atenção que se é dada ao sistema penitenciário, nós não temos uma visão apenas de cadeia, nós temos que ter uma visão do pós-cadeia, do momento que ele recebe a progressão de regime e vai para a rua com as condições necessárias de subsistência. Daí a necessidade, nós temos um instrumento chamado escritório social, que dá esse acolhimento desde o momento pré-progressão do regime, para quando chegar no momento de ganhar a liberdade, ter essa possibilidade de ter emprego, ter um acolhimento, uma casa, um lugar para ficar. Porque se não tiver essa atenção, fatalmente vai ser abraçado pelo mundo do crime. Entendi. O Lorenberg, por favor, chamar o Lorenberg para a conversa, para fazer a sua primeira pergunta aqui ao nosso convidado desta noite, doutor Geraldo Fidelis. Juiz, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui. Eu sempre aprendo com o senhor estar aqui no nosso bate-papo, enriquece a todos nós. Juiz, eu vou tentar desenhar 3 cenários. Na verdade, só 2 cenários. O primeiro não é bem um cenário, eu vou fazer pergunta quase direta. Se os meus cenários que eu tentar desenhar não estiver de acordo, você vai corrigindo para mim, vai mudando para mim, porque o mais importante é a opinião do senhor a respeito de cada um dos cenários. O primeiro deles, que é mais uma pergunta do que um desenho de um cenário, qual é o real papel de um presídio? Qual é o real papel? Eu vou fazer as 3 juntas, tá? Qual é o real papel de um presídio, de uma penitenciária? E se no Brasil hoje os presídios, o conjunto dos presídios, cumprem de fato o seu papel? Se não o cumprem, o que falta aos presídios cumprirem o seu real papel? Um segundo cenário, porque eu vou falar os 3, juiz, porque me parece que as 3 estão muito próximas uma da outra. O segundo é um cenário mesmo. Digamos, hipoteticamente, que está uma festa no Parque Tianair. Já são 19 horas, daqui a pouco 20 horas, e tem muita gente no Parque Tianair. Eu chego lá
e vejo algumas pessoas que eu tenho que são desafetos meus. E eu começo a atirar naquele pessoal todo. Consigo matar 10 pessoas, entre as quais 3 crianças. E a maioria dessas 10 pessoas pertence a uma única família. Eu fui preso. Assim que eu fui preso, o meu advogado, que é todo habilidoso, alega insanidade mental. Aí vem a minha pergunta nesse cenário. A alegação tão somente do advogado, o juiz, o senhor, por exemplo, pegou e está com o meu processo, tudo lá. Ao ver a alegação do advogado, o senhor vai me conceder os benefícios da legislação, os benefícios de alguém que passa que tem um sofrimento mental, doença, né? Ou não. Essa é a segunda situação. A terceira e última situação, que começa com a pergunta: existe crime perfeito ou crime que não se deve ser solucionado? Vou repetir a pergunta. Existe crime perfeito ou crime que não deva ser solucionado? Vou dar 2 exemplos. Eu posso passar a noite toda dando exemplo aqui, mas vou passar 2 para não tomar muito tempo do senhor. O primeiro exemplo. Em 1992, uma estudante universitária, cursava o curso de enfermagem, foi espancada, foi estuprada e foi assassinada. Neste ano, completam 32 anos desse crime. E até hoje, ninguém sabe, ou pelo menos não foi publicado, o nome do autor desse crime ou dos autores desse crime. Um outro exemplo. Em 2012, para ser mais claro, em maio de 2012, uma moça também jovem, 22 anos, vendedora, ela foi espancada, foi estuprada e assassinada, e o seu autor, o autor desse crime, ou os autores desse crime, ainda não contente, a pendurou com uma calça jeans lá no mini estádio Botafogo. do CPA 3. Campinho do Botafogo. Ali, pendurada, pelada, pendurada. Aí eu volto com a minha pergunta inicial. Aliás, este ano completa 12 anos desse crime e até hoje não solucionado. E aí vem a minha pergunta, porque eu gostaria muito de ouvir a sua reflexão sobre isso. Existe crime perfeito ou crime que não se deva solucioná-lo? Então, vamos por partes, diria o Jack, nosso amigo Jack. A primeira pergunta, na verdade, o Lorenberg colocou uma situação que foi o papel aí de um presídio, né? Pedindo aí para o senhor passe aqui para o nosso telespectador o real papel de um presídio. Se não der para responder as todas aqui, pelo menos as 3 já foram colocadas, a gente vai... Apenas vou dar uma pincelada, porque eu acabei de vir agora, semana passada, Mato Grosso ressediou o Encontro Nacional de Execução Penal. Autoridades de todo o Brasil estiveram presentes aqui, professor da França, a maior autoridade da França de execução penal esteve conosco aqui, o Monsieur Serré, também de Portugal. E esse tema foi muito abordado, porque isso é um questionamento, professor, que se faz todos os dias, sobre realmente qual que é o objetivo do sistema penitenciário, da prisão em si. Melhorar, se coloca lá, nesse sol de Cuiabá, de Mato Grosso, muitas vezes com um sistema de ventilação com dificuldade, e reclama-se da água que vem quente, reclama-se da comida que não vem boa, que muitas vezes não tem condições de trabalhar, né? Qual é o tipo de pessoa que vai sair de lá? Vai ser piorada. Se o objetivo é chegar lá para ressocializar, entre aspas, e essa fala já, ressocializar alguém que não era nem ser socializado no passado. Então, são questionamentos atrás de questionamentos. Mas se nós ficássemos divagando nesse ponto, nós
perderíamos um momento a questão não colocaria em prática o que existe, o que podemos fazer. O que nós podemos fazer aqui, diante dessas considerações todas? Buscar inserir, principalmente, a questão do trabalho profissionalizante. Para as pessoas que eventualmente caem, praticam crimes, estão dentro das penitenciárias, busquem lá dentro uma profissão. Vamos trabalhar como artesanato, é bom? Na ausência de outra coisa, tem que ser. Mas o principal é que o trabalho lá desempenhado seja exercido aqui fora depois. Ela aprenda algo que possa vir aqui, não precisar de ajuda de ninguém, principalmente do crime organizado. Eu falo também da educação. A educação é base de tudo. E é possível lá, e já está sendo feito aqui, tanto no trabalho profissionalizado, como também na educação, para poder a pessoa se capacitar para poder vir num dia no mercado de trabalho concorrer. Essa é uma sistemática de atuação garantindo que nesse momento mais delicado, onde retira-se a liberdade, deixa eu deixar bem claro, retira-se apenas a liberdade, não outros direitos fundamentais, que são inatacados. Nesse momento que ela está restrita, ele possa, de repente, se capacitar. Então, isso nós buscamos fazer aqui em Mato Grosso. Não só em Cuiabá e Vargas Grande, mas buscamos semear, junto com o Zebedor Orlando Perry, Tribunal de Justiça, o GMF, em todas as unidades penitenciárias do Estado. Então, é uma questão de buscar, ao invés de buscar essa interpretação filosófica da necessidade, buscar colocar em prática, fazer do limão a limonada. Está aí o problema? Está aí o problema. Qual é a solução? Vamos colocar esse pessoal para trabalhar? Vamos colocar esse pessoal para estudar? A grande questão é exatamente esta. E vou falar mais ainda. Eventualmente, as pessoas que fazem parte das organizações do crime, a própria organização proíbe de trabalho, proíbe de estudo. Por quê? É bom estar sob ferro e fogo, sob os grilhões da opressão interna, para não ter a liberdade da educação que dá. A educação gera liberdade. Então, é importante exatamente atacar e trazer as pessoas para o trabalho, para a educação. Né? Primeira. Segunda. A segunda é quando eu tenho um amigo, o nome dele é Lorenberg, não é esse aqui, mas ele estava doido, ele foi lá no Tia Nair, aí tinha uma turma de uma gangue lá que não gostava dele, e aí ele matou 10. E aí depois os advogados desse amigo meu, Lorenberg, disseram que ele tem problema de doideira, que ele é... Basta só a palavra do advogado ou não? E aí... Professor, essa pessoa vai sair de lá, foi preso em flagrante, foi submetido a uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o advogado mencionou esse fato. O juiz vai encaminhar, tem um fluxo de atenção às pessoas, os pacientes mentais de conflito com a lei. Não basta apenas a fala de uma pessoa, vai ter que fazer uma atenção psiquiátrica dessa pessoa. Tem que saber qual que é o encaminhamento a ser dado. E nós estamos construindo aqui em Mato Grosso esse fluxo para verificar qual o meio de fazer essa atenção, qual que é a melhor forma de buscar esse tratamento a essa pessoa. Isolamento. Tem uma resolução 487 do CNJ que proibiu sistema penitenciário, ou melhor, tratamento psiquiátrico, isolamento. Não é verdade isso aí. Desde que a questão, o surto prevaleça, permaneça, ele vai ficar internado. No caso de surto, quando está tratado, administrada a questão, a possibilidade de tratamento terapêutico, vai ser dado tratamento terapêutico residencial, se for o caso. Cada caso é um caso, mas vai caber a quem? Ao juiz? Não. Ao médico. Uma junta, né? Eu não sou médico. O promotor não é médico, o advogado não é médico. Quem vai falar isso aí é o médico psiquiatra. Então, é ele que vai decidir. É muito importante respeitar a profissão, a atenção de cada qual. Então, eu vou me louvar na opinião do profissional da área. Esse médico, pediatra, esse psiquiatra, independente, ele não é ligado ao sistema penitenciário. Porque, assim, é importante saber a procedência e a origem do cara. Se o cara é um... Porque... Paulo, há 10 anos atrás, eu conheci um sistema em Goiânia, chamado PAILI, Programa de Detenção Integral ao Louco Infrator. O nome é péssimo, Louco Infrator, péssimo. Mas o programa é magnífico, ganhou o Inovare daquele ano. Quem fez aquele programa chama Haroldo Caetano, um promotor de justiça de Goiás, de Goiânia. E eu fui visitar, conhecer toda a sistemática de atuação dos CAPs,
de atenção psicossocial, psiquiátrica, inclusive, atenção ao momento do surto, no hospital, pronto-socorro para o surto psiquiátrico. Lá tinha, só para o Paili, 11 psiquiatras. Nós temos aqui, eu estou há 11 anos também trabalhando na execução penal. Nós não temos nenhum no Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso não tem psiquiatras contratados no sistema penitenciário, nenhum sequer. Não tem nenhum. Eu atuo com 2 psiquiatras nomeadas por mim às expensas do Estado, porque eu determino que faz o pagamento para elas. É um trabalho de graça, Sim. certo? Mas nós temos carência nessa área. Eu já fiz um edital certa vez, uns anos atrás, chamando as pessoas para poder se cadastrar, para poder fazer o encaminhamento, para dar mais celeridade. Não apareceu. Apareceu somente essas 2 pessoas, as 2 colegas médicas. Ou seja, mas assim, cadastrar para receber, vai trabalhar, vai lá, indicado. Dúvida. Só que vai ter ser gente de confiança no caso específico que foi colocado aqui, do juiz de direito, no caso aqui do doutor Geraldo. Tem 2 pessoas da confiança dele, preencheram os critérios ali. Elas vão lá, exercem seu trabalho e o Estado vai e paga por aquele trabalho prestado, né? Tem uma pergunta ainda que falta para responder, só que ela vai ser respondida no próximo bloco, porque não temos tempo agora, né? Temos que encerrar o bloco porque intervalo comercial. Mas é 1 minuto e meio. Doutor Geraldo Fidelis, juiz da Vara de Execuções Penais, continua conosco e volta respondendo à terceira pergunta do Lorenberg. Lorenberg quer saber, doutor Geraldo, existe crime perfeito? Ele vai responder já, um instante só. Estamos de volta. Estou lendo aqui, estou dando uma olhadinha aqui no nosso Gazeta Digital. Olha, você quer ficar bem informado, mais ainda do que já é? Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. E o Gazeta Digital, como o jornal A Gazeta e o Grupo Gazeta, né, da parte jornalística principalmente, está acompanhando tudo que está rolando aqui no município, eleições municipais, bastidores e tudo mais, nacionalmente também e também internacionalmente, como por exemplo a questão da eleição de ontem lá na Venezuela e também as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Essa questão da Venezuela, olha só, o Conselho Nacional Eleitoral CNE da Venezuela proclamou na tarde desta segunda-feira, dia 29, Nicolás Maduro como presidente do país para o período de 2025 a 2030 para exercer seu terceiro mandato. Ao receber o mandato do CNE, Maduro acusou um suposto golpe de Estado que estaria sendo gestado no país. Ele falou assim, não é a primeira vez que enfrentamos o que hoje estamos enfrentando. Está se tentando impor na Venezuela um golpe de Estado, novamente de caráter fascista e contra-revolucionário. Eu posso denominá-lo de uma espécie de Guaidó 2.0, afirmou ele, referindo-se aí ao Guaidó, figura política lá daquele país, não é? O Juan Guaidó foi um deputado da Assembleia Nacional lá do país que, em janeiro de 2019, autoproclamou-se presidente da Venezuela, tendo sido reconhecido, inclusive, por cerca de 50 países, entre os quais Estados Unidos e também membros lá da União Europeia. Mas detalhes aí, no Gazeta Digital. Uma outra notícia que também aí tem no GD, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, afirmou que a empolgação em anunciar o VLT cuiabano fez com que, aspas, nadasse e morresse na praia, pois o sonho morreu antes mesmo de nascer. Ele havia conseguido sinalização positiva do Ministério das Cidades para as obras em Cuiabá, mas sua ideia ficou só no papel. Ao GD, ele disse que, ao falar aí do projeto, o Estado acelerou aí o passo
para dar andamento ao BRT, o que inviabilizou o modal. Ele disse o seguinte: era um sonho que eu tinha de deixar esse legado para o povo cuiabano, mas não será dessa vez, disse o glorioso Emanuel Lorenberg. O Emanuel Pinheiro, ele, acho eu, já sabia o quão seria difícil emplacar o VLT nesse PAC do Lula aí, porque já estava tudo contadinho ali, o dinheiro, tudo, né? Além do VLT de Cuiabá, outros tantos, eu diria até mais de 20, dezenas de outros projetos tentando entrar e não tinha como. E o VLT de Cuiabá seria mais um. Só se o Manuel tivesse muito prestígio acima da média para ter esse êxito da inserção do VLT na questão aí do PAC. Não aconteceu, agora está chorando as pitangas e tentando argumentar aquilo que eu particularmente, para mim não é surpresa nenhuma. Para você é? Não, Paulo, você tem razão. E amigo telespectador, veja, amigos, nós comentamos, inclusive, quando o prefeito Emanuel Pinheiro e o deputado federal Manuelzinho chegou a público e disse a respeito desse PAC e da contemplação do VLT cuiabano. Só que tem um probleminha no meio do caminho aí. A venda dos vagões, o prefeito contava com a manutenção dos vagões aqui. Seria contemplado com R$ 1 bilhão do PAC. Esse montante que o presidente da República está destinando a algumas prefeituras, entre as quais 19 municípios do estado de Mato Grosso, são cerca de 375 milhões de reais. Quer dizer, não chega nem a metade do valor do que ele VLT. Queria só para Mato Grosso, só para Cuiabá. Só para Cuiabá. Então, esse é um ponto que deve ficar muito claro. O prefeito Emanuel Pinheiro é uma pessoa inteligentíssima. Ele sabia que o resultado seria muito diferente daquilo que ele anunciou. Nós comentamos aqui a todo momento. Se os vagões, como os vagões foram vendidos, vamos imaginar hipoteticamente, Paulo, que 1 bilhão viesse a Cuiabá. Mesmo assim, esse valor seria insuficiente para manter o VLT, porque não tinha vagões. Teria que comprar os vagões, porque os nossos vagões já foram vendidos. Simples. Emanuel, não foi dessa vez. Você sabia que não ia dar certo, né? Você e o filho foram teimosos, né? Mas precisavam de um argumento, precisavam de um subterfúgio, precisavam de um, como diria Luiz Inácio, precisava de uma narrativa. E aí acabou que não deu certo. Eu lamento muito, porque eu, assim como o Emanuel, Lorenberg, eu acho que também, a gente queria muito andar de VLT aí. Eu queria vir trabalhar de VLT, inclusive. Porque olha só, como seria fácil, menos trabalhoso. Conheço alguns aí, não é? Alguns modelos que deram certo, alguns estados e países onde esse modal funcionou e funciona. E aqui eu sonhava ver isso aqui, mas acho do que é possível, né? E não foi possível aqui, e que tem a caneta hoje, do ponto de vista da deliberação, chama-se Mauro Mendes Ferreira, que não foi muito com as fuças do VLT, não. Então, é isso o que temos para hoje. Agora, Emanuel, tratar de cuidar do resto do mandato, né? Terminar o mandato dele. Terminar de forma honrosa, né? Sem nenhum tipo de... né? Senão, se ele sair, se ele se acovardar e acontecer alguma coisa errada nesse ínterim... Coisa errada que eu falo é porque tem ano eleitoral, tem comissão processante lá na Câmara... Não, mas não vigora mais, não. Tem a questão do relatório do TCE também, não vigora também não? Está no final do mandato. Não sei também. O Lorenberg está falando que não, então não vou discutir. O que o Lorenberg falou em forma de indagação, de pergunta, no bloco anterior, existe crime perfeito, doutor Geraldo Fidelis, nosso entrevistado desta noite aqui, ou o que, Lorenberg? Ou crime que não se pode, ou não se deva solucioná-lo. O professor fez um plano de fundo, né, um cenário em razão de um fato até verídico, para poder ilustrar essa pergunta.
Eu não sei, eu não conheço o fato em si mesmo. Triste, por sinal, pela narrativa, foi horrível. Mas eu acredito que a polícia científica ela é muito objetiva, muito precisa. Nos meios atuais, quando se quer realmente, quando se busca, quando se atua com eficiência e com a ciência, é difícil ter um crime que não deixa um rastro sequer, não deixa nada. Hoje nós temos câmeras, nós temos toda a vigilância, nós temos todas as hipóteses, tecnologia, a perícia mesmo que é feita. Então, eu acho que é muito importante investir na ciência, nesse sentido, para buscar soluções como esse caso. Então, agora, quanto a não se querer, é muito subjetivo também, né, a questão, né? Mas eu sou fiel à precisa atenção à ciência na área policial também. Doutor, neste ano, num passado aí não muito distante, eu vou botar o dedo numa ferida aqui, que é um assunto polêmico. Sim. Muitas vezes eu já me concordei, inclusive, com essa afirmação que eu vou fazer aqui, só que o senhor não concorda muito com ela, não. Qual que é? Que é a seguinte, foi no começo de 2024, né? O senhor rebateu aí, ou contestou, o governador Mauro Mendes, numa crítica que ele fez sobre a suposta leniência das leis brasileiras no combate à criminalidade, ou seja, elas são consideradas aí por ele, pelo governador, como leis frouxas, não é? E quando eu vejo gente tendo aquilo, afrouxamento propriamente, porque o cara matou, estuprou, fez o que fez. Aí, de repente, um bom advogado, um bom argumento, o cara que é doido, o cara que é isso, o cara que é aquilo, ou porque a lei permite isso, porque o advogado ele vai onde a lei está, não é? E se embasa e consegue, dependendo do juiz também, enfim, do entendimento do magistrado, seja na qual esfera, aqui, na primeira, na segunda, na terceira. Enfim, ele falou isso, eu queria que o senhor, aqui para o nosso telespectador do programa Opinião, falasse um pouco mais disso aí, porque a impressão que fica, o Lorenberg citou dois casos, dois exemplos aí que ninguém tem mais. Aí quando você quer ver, liga a televisão, vê um traficante lá do Morro do Alemão sendo liberado pela Suprema Corte e tendo seus bens devolvidos. E aí tem o crime organizado, aqui, traficante, acabando fazendo um monte de atrocidade aí e não tendo aquela devida punição. Aí o governador falou, aí o senhor não concordou muito, queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre o assunto. É um momento delicado até para esse tipo de discussão, um momento que a sociedade está polarizada, tudo é sim ou não, sim ou não. Então, acho que tem que entrar um pouco mais nesse questionamento. Não vou discutir com um engenheiro questões de engenharia, né? Porque cada qual na sua medida. E, geralmente, quem faz as opiniões hoje em dia é a mídia social. Você vê na mídia as coisas que acontecem, como a forma de abordagem superficial, rasa. Agora, questionamentos como este aqui, a lei é frágil. Cobre o legislador. Qual que é a bancada de Mato Grosso? Cobre o legislador, então. Direcione o problema quem é da área. Nós aplicamos o que a lei determina. Se eventualmente a pessoa está inconformada, que seja, que candidate-se a um cargo eletivo na área, seja o Senado, seja a Câmara, para poder modificar as leis federais. Leis federais. Eu vi dia desses querendo discutir, fazer uma lei penal estadual, onde já se viu um absurdo como essa aí. Lei penal federal, questão de competência. Então, acho que é muito delicado esses questionamentos, esse tipo de análise, e fica muito raso, apenas serve para poder, eventualmente, servir de uma mídia positiva ou negativa dentro das redes sociais. É um momento tão delicado que nós estamos vivendo no mundo, não é que não, é no mundo. Veja nos Estados Unidos, veja na Europa, veja aqui na Venezuela, que está acontecendo hoje em dia lá, no Brasil mesmo. Então, nós temos que ter muita percepção e cuidado. E saber que o mundo não é apenas das extremidades, tem todo um ciclo do meio para poder pra conversar, né? Acho que tem que ter diálogo. Doutor Geraldo
tem a minha compreensão, o que ele acabou de argumentar aqui, concordo, e eu vou tentar ter uma leitura do que o governador falou e também do que eu também disse que concordo com ele, Sim. é no seguinte sentido. Pelo que eu entendi, não foi uma crítica ao Poder Judiciário, né? E sim às leis. Quem Sim. faz as leis são os parlamentares, né? O Congresso e tal. Acho que foi nesse sentido. Acho que ele tenha... Talvez esteja porque esteja com o olho esbugalhado lá em 2026, Nuremberg. Talvez... Nuremberg tem uma opinião mais ou menos nesse sentido assim, né? Tem gente em campanha já aí. Mas olha só, talvez seja por isso. Mas o fato que eu acho que o posicionamento dele foi em relação às leis, que elas precisam ser mexidas, alteradas, né? E isso quem altera é o Congresso. Eu acho que a opinião dele foi nesse sentido. Mas a indignação popular é inevitável, seja por rede social, se não tivesse rede social, seria... O cara vai ficar indignado, porque a vítima vai continuar sendo vítima. E aquele que está sendo, aspas, beneficiado com a decisão ou com um afrouxamento, e isso que vai causar a indignação no sujeito. Entendi. E realmente é isso. E a minha preocupação, meu foco de trabalho é no penitenciário e principalmente no cumprimento de pena, no regime fechado, o que podemos fazer. E você sabe que o governador é um grande parceiro nesse trabalho? Eu sei disso, eu falo sempre. Aliás, um grande parceiro nesse trabalho. Geraldo, sempre que vem aqui, nunca deixou de reconhecer o trabalho do governo do Estado de Mato Grosso, da segurança e especialmente nessa área. Paulo, onde foi a última vez que nós nos encontramos pessoalmente? No Tribunal de Contas do Estado. Do Estado do Mato Grosso. Qual o Estado do Brasil que tem os poderes legislativo, judiciário, executivo e também o Tribunal de Contas trabalhando, buscando saídas para um problema tão grave como este? Nós estamos aqui em Mato Grosso numa situação muito positiva. Está ótimo? Não, não está ótimo. Tem muito chão pela frente. Mas está consciente, né? Mas está consciente, você vendo os problemas, está muito melhor do que no ano passado que eu estive aqui. Mas tem outros problemas que apareceram. E nós temos que atuar cada qual por sua vez. E nós temos grandes parceiros, principalmente pelo governo do Estado. Senão daria todas essas condições de atuação nossa. Está aberto para o diálogo, né? Sem dúvida. Nem, portanto, se concordar com ele nas opiniões. Não, com certeza. Mas é isso que faz. Isso que torna bonita a democracia, inclusive, não é? Eu só lembrando que eu acho que o governador não foi direcionado, não é? Mas deve ficar indignado também com essa bagunça que vira aí, os vagabundos vir fazer bandidagem aí com um cidadão de bem. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, quero abordar, inclusive, a propósito que o doutor aqui mencionou, o Tribunal de Contas, tem uma proposta aí de se usar a mão de obra do detento, do reeducando, não é, na indústria têxtil. Daqui a pouco vou pedir a opinião aqui Eu, particularmente, eu acho diante de tudo que a gente está falando aqui, eu acho uma maravilha isso sendo consolidado, hein? O cara vai poder contribuir, não é? Mas aí eu vou saber em que pé que está essa proposta aí com o nosso caríssimo doutor Geraldo Fidelis, juiz da Vara de Execuções Penais, que continua conosco após o intervalo comercial. Ok, estamos aqui de volta, hoje entrevistando aqui, eu adoro quando entrevistar o doutor Geraldo, porque o assunto... Flui, né? Flui o quê? Flui. Ah, flui. Você falou fui. Eu estou aqui. Flui. O doutor, sempre tem... Porque é um assunto polêmico, né? A gente aborda questões polêmicas e que dizem respeito diretamente com o cotidiano. Eu até fiz um prenúncio no bloco que passou sobre essa proposta, doutor, de se usar a mão de obra do reeducando, né, do preso, com a indústria têxtil, que aqui no estado de Mato Grosso é forte, não é? Tem pessoas, empresários do ramo interessados, tem governo interessado, Poder Judiciário interessado. O doutor Perry parece ser um entusiasta desse projeto, né? Tribunal de Contas também
chamou para si também a responsabilidade de tentar fazer o negócio convergir. Em que pé está isso hoje? O professor Lorenberg, que conhece um pouco de tudo, e é importante, professor, fala de economia, nós somos os principais, os primeiros colocados no Brasil, né, de algodão. Nós produtores nacionais de algodão. Nosso algodão vai para onde? Lá para o Paraná, lá para Hering, lá no Santa Catarina. Não é isto? Quando nós vamos comprar roupa, aqui é o pessoal que vende, se não for para Zé Paulino em São Paulo, vai lá para Goiás, para Goiânia, em torno de Goiânia. Sim. Por que nós que produzimos esse algodão, nós, então, nós podemos fazer aqui? Nós temos gente para ser preparada para, nessa indústria, fazer aqui, produzir e melhorar aqui o nosso produto. E aqui vender esse produto. Por que não isto? Quem esse pessoal seria? Nós temos uma verdadeira exército de trabalhadores que precisa ser preparado para isso dentro das penitenciárias. Recebendo o justo e fazendo valer. Eu lembro os valores que o pessoal da área, quantas camisas cada um desses pode fazer por dia. É uma enormidade. Então, é muito interessante, de repente, trazer essa realidade e colocar essas fábricas nas unidades penitenciárias. Não deixar o pessoal fazer artesanato que não vai vender em lugar nenhum, mas fazer uma verdadeira indústria. E mais, ao período de regime, pode ser contratado pelas empresas. E mais ainda, porque as empresas mesmo não podem, elas próprias montar essas indústrias dentro do sistema penitenciário. E elas contratarem essas pessoas dentro do sistema penitenciário já. Então, esse foco de discussão está sendo feito pelo Tribunal de Contas, pelo conselheiro Sérgio Ricardo, seus colegas de tribunal, também pelo desembargador Orlando Perry, pela Fiente, enfim, é uma pleiade de pessoas trabalhando para poder transformar a realidade. É uma proposta interessante. O Sérgio Ricardo, que o senhor citou aí, o presidente do Tribunal de Contas, escutei ele falar e parece tão óbvio o negócio que me parece que assim, eu consegui visualizar aquilo que ele estava dizendo. Todos os anos, as escolas poderiam ter aquele uniforme que as crianças são obrigadas a usar, confeccionadas pelos detentos aqui. Olha que maravilha. E o valor e o custo lá embaixo para o Estado. Exatamente. E os hospitais com a rouparia do hospital. E as forças de segurança do Estado também. Então, o próprio Estado se alimenta desse pessoal. Seria o principal consumidor, o cliente, no caso, né? Sim. E isso dando rendimentos para o detento e ele poderia reduzir, como é que é, a pena? Não, ele tem a remissão. A remissão, né? 3 dias de trabalho tirando de pena, mas ganha um dinheirinho também para poder fazer uma pecúnia, se for solteiro, ou então entregar para a família se alimentar. Exatamente. Né? Minimizar. E quem vai trabalhar? Quem não tem vínculos com crime. Por quê? Porque quem é vinculado, o próprio crime organizado não deixa trabalhar. É interessante essa questão. Ele vai desatar o nó com o crime. Vamos formar pessoas que podem transitar da sociedade sem voltar para o crime. Desafogando o sistema carcerário. Aliás, essa é uma forma que eu particularmente concordo, né, do desencarceramento. Também. Quando você promove também, só por aí. Justiça social com isso. Não uma bel prazer aí, porque está muito lotado, vamos... Não. Roubou o celular para comprar uma cervejinha. Não, isso aí, eu queria só que tivesse uma coisa séria como essa. Tomara que próximo. Que pé que está? Está nessa tratativa. E, aliás, esse daí trabalha por inovar. Isso aí, Mato Grosso recebeu... Não foi à toa que Mato Grosso recebeu, semana passada, esse encontro nacional. É porque essas iniciativas trazidas da nossa terra, do nosso estado, estão chamando a atenção de todo o Brasil. O trabalho do SENAC Integra também é magnífico. O SENAC Integra contrata 30 pessoas do centro penitenciário, entre homens e mulheres. Ela é chamada até a sede do SENAC, sai da cadeia, vai para a sede do SENAC, vai fazer uma capacitação para essas pessoas, elas vão trabalhar, elas recebem pelo trabalho e recebem uma bolsa para a família diretamente. E isso, a família, que é um fator muito importante nesse momento, ela quebra o grilhão do crime.
porque ela não quer que a pessoa volte para o crime, senão ela perde a bolsa. Não são situações, várias iniciativas aqui em Mato Grosso estão acontecendo, são muito importantes. Dignas de inovarem. Dignas de inovarem. Nuremberg? Juiz, eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito de uma matéria que saiu hoje no jornal A Gazeta. E no primeiro parágrafo dessa matéria, de acordo com o jornal, o desembargador Orlando Perry disse, com outras palavras, claro, de silenciar os presídios. Silenciar no sentido de que não entrar celulares dentro dos presídios, porque dentro dos presídios as facções ou os líderes das facções autorizam o crime lá fora. Então, silenciar nesse sentido, para não deixar os celulares entrarem no presídio. Só que numa matéria ao lado desta que eu estou citando ao senhor, tem um trecho da fala de um advogado. O advogado, deixa eu ver se eu encontro aqui, o advogado Leonardo Bernazzoli. Ele diz o seguinte, entre aspas, o celular é uma extensão do escritório, carrega a íntegra do processo digital no celular para poder mostrar para o seu cliente. Ou seja, se ele citou até uma normativa da Secretaria de Segurança Pública que impede que quaisquer pessoa possa entrar com o celular nos presídios. E aí, juiz, diante desse impasse, o que fazer? O senhor citou o nome de dois grandes amigos meus. O do Orlando, que eu trabalho com ele há muitos anos já, e o Bernazzoli, que é um cara magnífico. Gosto muito do Bernazzoli. E é nosso presidente do Conselho de Comunidade, por sinal, ele é temporário. E cada um tem uma opinião. É uma democracia. Um que precisa de entrar com o celular e o outro falou que não. Mas nessa, meu colega, amigo Bernazzoli, vou ficar com o Orlando mesmo, sem dúvida, temos que tirar, não podemos entrar na unidade penitenciária com o telefone, de maneira alguma. Hoje eu passei o dia, naquela unidade que está em frente da PSE, que é do Capão Grande, falando com as pessoas lá de dentro. Lógico, tanto eu como minha assessoria entramos sem celular. Nós começamos a dar exemplo em casa. Nós entramos somente sem celular. Precisei muito de celular dentro para tirar foto, não tinha. Vou ter que ter uma câmera agora, vou comprar uma câmera para poder tirar foto. Agora, precisava também fazer contato com minha assessoria rápido para poder verificar o processo. Lamentavelmente, não tinha também condições de fazer contato. Mas nós temos que nos adaptar. Por quê? Porque a grande questão nossa, de anos já, sempre sou cobrado por estar na área e também cobro quem é de direito, a secretaria, de tirar os celulares de dentro da unidade, colocar bloqueador. Mas não adianta. A tecnologia vai superando. Você coloca um bloqueador hoje, amanhã tem uma tecnologia maior que já entra naquele lugar. Teve um tempo que na época da pandemia, tinha aqueles drones, jogavam o celular por dentro. Acabou essa história agora, né? Acabou, né? Agora, pelo menos não estamos noticiando mais isso. Vão inventar outro daqui a pouquinho. Mas, enfim, tem que se tirar totalmente, ser radical para poder realmente chegar a uma eficiência muito maior. No entanto, as revistas têm que ser feitas diariamente porque sempre tem falhas. E a falha geralmente é do ser humano. Aí, doutor Bernazzoli, é seu amigo, mas o doutor Perry também é amigo dele. Mas eu aceito o vinho do Bernazzoli. O Perry não gosta do vinho, mas o Bernazzoli gosta, eu aceito o vinho. Eu concordo com o doutor Perry também, viu, doutor Bernazzoli? Eu acho que tem que ser geralzão mesmo, não tem que abrir exceção para ninguém. Eu sei que é um escritório, cada vez mais potente isso aqui, tem tudo. Acabou de falar aqui, eu precisava de uma câmera, porque a câmera, outrora, um passado não muito distante, era Polaroid, lembra? Lambi-lambi. Era daquela. Agora não, tá tudo aqui. Tudo. O escritório realmente é aqui. Mas, se não, você vai acabar abrindo exceção e aí pode dar. A minha maior preocupação nessa questão é o corpo de saúde, porque tem que fazer contato rápido. Tem que instalar o telefone para o corpo de saúde, telefone por linha, fixo. Fazer o quê? Bota orelhando aquele vermelhão ali naquela sala onde fica lá os guardas lá e fica... Eu fiz uma matéria, deixa eu ver quanto tempo eu tenho de programa aqui, porque a gente garra na conversa. Uma vez eu fiz uma matéria para o SBT, não o SBT aqui, era lá na... Onde que era o SBT? Era lá na Estrada do Moinho. Eu fui lá com a liberação da secretaria, lá do secretário de... Como é que fala? O que o Jean faz hoje, secretário... Adjunto penitenciário. E ele liberou que nossa equipe entrasse lá. E eles tinham feito, naquele mesmo dia, lá uma apreensão, doutor Fidelis, de uns celulares desse tamanhozinho assim, ó.
uma bingazinha, sabe essa binga de cigarro, que os mais velhos... Tampa de caneta. Desse tamanhozinho, celular, funcionava, ele mostrou funcionando, ele trouxe um monte assim, ó, que aí entra em tudo, entra de todo jeito, entra na genitália, entra em tudo quanto é canto, e ele tinha lá, então, é isso que ele falou, é verdade, eles vão inventando formas e mais formas, inovando para conseguir. Você é a favor da retirada total das tomadas também de dentro da... Depende. Não, aí você está dizendo que Depende. depende é flexibilizar o negócio. Depende. Primeira questão, que eu penso sempre penitenciário, tem que ter classificação. Tem que classificar, tem que separar de acordo com todo o envolvimento do crime praticado, a situação específica. Por quê? Porque tem possibilidade, de repente, de ter unidades que tenham uma tela com filmes propositivos. Já aconteceu isso lá em Tangará da Serra. Lá em Tangará tem eles têm uma relação de filmes que são de elevação, até espiritual, inclusive, questão de crescimento íntimo e de preparando as pessoas para a próxima oportunidade de liberdade. E lá eles exigem uma televisão entre as celas. Tem que ter o canal para colocar o plug, né? Uhum. Agora, se tirar totalmente, perde-se. Agora, tem unidade que não pode ter mesmo. PCE não pode ter tomada. Não pode. Então, cada caso é um caso. Então, você defende cada caso um caso. Tem que ter uma classificação. Né? Doutor, eu tenho que encerrar o programa, mas eu não posso encerrar o programa. É uma pena, realmente. Um minutinho para o senhor responder. A sua opinião. Não é nem uma resposta, é uma pergunta. Ela pediu a sua opinião. Tá. Uma provocação, como diz o Lorenberg. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, rapaz, dos 40 gramas de maconha. E isso é secar gelo com toalha, na minha opinião, secar gelo com toalha quente. Você vai lá, passa a mão na cabeça e o cara vai e daqui a pouco vai acumular onde? Lá no aumento da criminalidade ou não. Você levantou a bola, pensei que fosse falar assim, e a questão do ar-condicionado dentro da penitenciária? Eu falei, opa, mas não. Falou sobre... É uma situação que foi discutida dentro do tribunal, né, do STF. Grande parte dos meus colegas magistrados são contra. E o senhor é contra ou a favor? Não, sem ficar em cima do muro. Não, é questão de atuação na área específica, né? Ah, tá. É questão de atuação na área específica, minha área não atua. Mas eu sou muito preocupado da atenção ao doente, do pequeno usuário, né? Essa é a questão que é mais sensível. Tem que saber quem separar esse joio do trigo também. Mas não vai perguntar do ar-condicionado? Do ar-condicionado. 30 segundos. 30 segundos. Não dá para falar sim, não. Hã? Não dá para falar sim, não. Não dá. Sim ou não? A pena só tira a restrição da liberdade, só faz a restrição da liberdade. Permanece todos os demais direitos que você possui, todos os demais, a dignidade principalmente. Esse pessoal que vai trabalhar nessa máquina aí, nessas máquinas têxteis, são pessoal já de anos já testados, estão trabalhando. Eventualmente, não poderiam, se a empresa pagar pela colocação do ar e também pela energia, não poderia ser colocado lá dentro para eles? Eu pergunto para você agora. Eu falo que não, também não. Não? Porque o cara tem que pagar... Então é só retribuição a pena. Não volta para recuperar pessoas, não. Eu penso que deve recuperar pessoas. Você já pensa assim, né? Eu penso. Você vê como é que a democracia né? Não vou discutir com eles, eles me mandam prender. De jeito nenhum. Tô brincando, evidentemente. Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço, como sempre, continua a posto para bem receber. Nós só divergimos no time, né? Você com o Flamengo, eu com o Corinthians. Eu sou Flamengo na e chuva, no sol, nas Corinthians. Vai fazer segunda divisão, você sabe disso, né? Eu vou junto, for. É isso. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Para amanhã vamos receber aqui o promotor de justiça, o doutor Renê Duó Souza. Ele é da promotoria que trata da questão das entidades do terceiro setor e também das fundações. Olha, vai render, tem muito assunto importantíssimo do doutor Renê aqui amanhã, promotor de justiça, falando conosco aqui no programa Opinião. É isso. Se cuida, até amanhã, hein? Fica bem, fica com Deus também.